Olá, meus amigos do canal Concursos Municipais, sejam bem-vindos a mais uma aula de português voltada para a Banca Cetred. Hoje nós temos um assunto muito importante. Aliás, todos são importantes. Vocês têm que passar por todo o edital. Nós estamos falando aqui sobre semântica, certo? E o que seria semântica? Semântica, ela estuda a significação da palavra isolada ou em um contexto dentro de um texto, certo? Vamos lá. Primeira questão. A significação do par de parônimos está trocada em A. Delação é igual a denúncia, dilação igual a adiamento, B. Deferir é igual a atender, diferir é igual a adiar, C. Prescrever é igual a desterrar, proscrever é igual a ordenar, fluir é o mesmo que correr, fruir é gozar, defluir é derivar, difluir é difundir-se. Vamos lá. Antes de resolver essa questão, vou passar para vocês o que seria parônimo, certo? Dentro da significação das palavras, dentro da semântica. Olha, parônimos ou palavras parônimas são palavras que são escritas de forma parecida e são pronunciadas de forma parecida, mas que apresentam significados diferentes. Gente, parônimos são aquelas palavras que são parecidas, tanto na escrita quanto no som. Por exemplo, cumprimento e comprimento. Tá vendo que elas são parecidas na pronúncia e na escrita também, só que cada uma tem um significado diferente. Por exemplo, cumprimento é você cumprimentar alguém, né? Dar atenção a alguém. Comprimento quer dizer você medir, ou comprimento de uma distância, né? É uma medição. Cavaleiro e cavalheiro. Cavaleiro é aquele que monta a cavalo, que anda a cavalo. E cavalheiro é o homem educado. Fluvial e pluvial. Olha, essa relação também é muito parecida. Fluvial quer dizer de rio, pluvial é de chuva, certo? São parônimos, são isso, são palavras que elas têm um sentido, elas são parecidas na escrita ou na pronúncia, mas com significados diferentes. Então vamos ver aqui qual dessas aqui está com sentido trocado. Gente, o gabarito é a letra C, certo? O restante, ó, delação é denúncia. Ó, já viram aquela expressão delação premiada? Uma denúncia. Dilação é adiamento. Deferir, tá certo, é atender. Ele deferiu o meu pedido, ele atendeu o meu pedido. E diferir é adiar, deixar para depois. Então o que está errado é o contrário. Ó. Prescrever significa ordenar ou orientar com antecipação. Por exemplo, o médico prescreveu uma receita. Ele orientou, ele ordenou. Proscrever significa proibir, condenar, banir, desterrar. Certo? Dê uma lida. Você pode pegar um livro de gramática e ver a relação de parônimos e significação, que geralmente eles cobram assim, pedindo essa troca, certo? De sentidos. Letra 2, a alternativa 2. Observe as afirmações a seguir. Muito comum também na banca Cetred que é fazer associações. Eu trouxe até duas questões assim, nesse formato. Você tem uma coluna e você vai associar, você vai dizer se é verdadeiro ou falso, certo? Ou então nas colunas que vocês vão associar. Item 1. A semântica é a parte da gramática que trata da significação das palavras que podem estar isoladas ou contextualizadas. Isso é verdadeiro ou falsa? Semântica é verdade, é a parte da gramática que ela cuida da significação das palavras, isoladas ou dentro de um contexto. A paronímia é a área da semântica que estuda as palavras que possuem significado parecido ou sentido semelhante. Gente, paronímia é o que eu falei antes.
elas são palavras que têm a escrita ou a pronúncia parecidas, mas o significado diferente. Aí não é paronímia. No caso aí a 2 é semântica, é sinonímia, certo? São sinônimos, são palavras com sentidos semelhantes. Então o 2 está falso. Se o 2 está falso, somente você elimina a 2, a B. Vamos lá, vamos ao restante. 3. A sinonímia é a área da semântica que estuda as palavras que se assemelham na escrita e na pronúncia, mas que possuem significados distintos ou diferentes. Isso aí é paronímia, não é sinonímia, certo? Que a gente já falou antes. Parecida escrita e pronúncia, significado diferente. Item 4. Então, 2 e 3 são falsos. Se o 2 e 3 são falsos, então só vai salvar para a gente a letra C. Ó, porque a 4 também é verdadeira. A antonímia é a área da semântica responsável por estudar as palavras que são antônimas. Palavras que possuem significados exatamente contrários uma da outra. No sentido contrário, são antônimos. Quente, frio, noite e dia são palavras com sentidos opostos um ao outro, certo? Eu até coloquei aqui para vocês escreverem. Um minutinho aí para vocês escreverem essa significação, que isso é importante. Pronto, escreveram? Vamos adiante aqui. Ó, questão, o modelo de questão que eu falei, associação de colunas. Numere a coluna B de acordo com a coluna A, atendendo a correta relação entre os termos. Vamos lá. Aqui eu não coloquei as opções. Eu só quero que vocês vão acompanhando comigo e vão me dizer. Eu vou ler aqui o enunciado da coluna B, eu ver qual é no A, certo? É uma possível conclusão que se tira do texto. Quando você está lendo um texto e você tem uma conclusão a respeito desse texto, o que é isso? É inferência, é polissemia, ambiguidade, intertextualidade, coesão ou coerência? Vamos lá, rapidinho aqui. Isso aí, gente, é inferência. Quando você ouvir essa palavra inferir por exemplo, no enunciado de uma questão, isso é interpretação de texto. Infere-se do texto que, se conclui do texto que. Então, inferir, inferência, é uma possível conclusão que se tira do texto, certo? Relação que se estabelece entre texto, um influenciando o outro. Quando um texto influencia o outro, como é que a gente chama isso? Nós chamamos isso de intertextualidade. É quando você tem um texto que aquele texto ele se assemelha a outro e há uma relação entre eles. Né? Nós temos, por exemplo, o quadro da Mona Lisa. Já teve uma propaganda do Bombril que tem a imagem lá da Mona Lisa. Aquilo ali é um exemplo de intertextualidade, certo? Vamos para frente. Mesma coisa de anfibologia. Parece palavras da área de ciências e biologia, não, mas isso aqui significa ambiguidade. O que é ambiguidade? São aqueles enunciados em que provocam duplos sentidos, certo? Enunciados, situações que provocam duplo sentido. Geralmente, no uso de pronome pessoal, isso acontece bastante, certo? União íntima das partes de um texto, que seria isso? O que é uma coisa que se une intimamente dentro de um texto? É a coesão. Se não me engano, no edital de vocês tem coesão e coerência. Coesão é aquela
aquelas partes que ligam um parágrafo ao outro, um período ao outro, são as conjunções, os pronomes, os advérbios. É uma costura que tem dentro do texto, certo? É a parte mecânica do texto, visível. Ela provoca união entre as partes de um texto. O mais, o porém, no entanto, são palavras que produzem coesão no texto. Que ele provoca tipo uma costura. Ele sai costurando o texto para ele ficar bem coeso. Né? Isso é a palavra certa. Então, união íntima das partes de um texto é coesão. Vamos lá. Um significante com vários significados de acordo com o contexto. É uma palavra que ela pode significar várias coisas dependendo do contexto. Por exemplo, a palavra banco. Quando eu falo de banco, estou falando do banco da praça ou de um banco que nós sacamos dinheiro. Vai depender do contexto. Manga, por exemplo. Manga da camisa ou a manga fruta, você está mangando de alguém. Nome dessa palavra, que ela possui vários significados de acordo com o contexto, nós chamamos de polissemia. Semia sentido poli muitos. São palavras que possuem vários sentidos. Nexo e lógica entre as ideias do texto. Eu tenho uma ideia e aquela ideia ela tem que ter uma lógica. Nós chamamos isso aí de coerência. Tanto que quem estuda, por exemplo, para a Guarda Municipal, que vai estudar direito penal, nós temos aí o nexo causal, que é uma coisa coerente, uma coisa que tem que estar associada ao crime, que seja lógica. Então, a coerência é aquela parte lógica das ideias do texto. Por exemplo, você foi à feira, comprou maçã, banana, uva e parafuso. Tá vendo que fica um pouco sem sentido. Você pode comprar o parafuso, lógico, numa feira, mas ela tá totalmente fora do campo semântico das frutas. Entendido? Entenderam essa terceira questão? Então a sequência é essa. Quarta questão. Assinale a alternativa em que os prefixos sub e des significam, respectivamente, posterioridade e intensidade nas palavras a seguir. Vamos lá. Como foi que a CETRED cobrou essa questão? Ela quer palavras que significam posterioridade, né, uma coisa que vem após, e intensidade, que é uma coisa intensa. Nas palavras a seguir. Vamos lá. Sublinhar, descolar. Subversão, desdita. Subsequente ou desinquieto. Subhumano, desandar. Suboficial ou desfolhar. Vamos lá. 30 segundos aí para vocês marcarem a alternativa correta. Vamos lá para a resposta. Subsequente e desinquieto. Desinquieto. Por exemplo, subsequente é uma coisa que vem na sequência. Uma que vem após, vem posterior. Certo? Desinquieto. Desinquieto é aquela pessoa que é quieta e ela é inquieta, é bastante inquieto. Dá intensificando a palavra. Então é subsequente e desinquieto a alternativa da questão. Letra C. Tem um sentido idêntico ao enquanto da seguinte frase. O reboco da sala vai se afrouxando enquanto se desfaz. Eu tenho esse enquanto aí nessa frase, em qual frase ele tem o mesmo sentido? Qual é o sentido que tem aí? Ó? O reboco da sala vai se afrouxando enquanto se desfaz. No momento que o reboco sai desfazendo, ele vai se afrouxando. Então, ó, no momento que, certo? Dá um sentido de quê? De proporção. A proporção que se desfaz, o reboco vai se afrouxando.
Então lá, qual dessas alternativas? A. Meu irmão cresce enquanto pratica a atividade física. A gramática é o estudo da língua enquanto sistema. C. Enquanto eu era jovem, viveu intensamente. D. É um grande homem, não enquanto político. O topo da pirâmide indica a elite, enquanto a base significa a plebe. Vamos lá. Resposta: item A. Meu irmão cresce à proporção que pratica a atividade física, à medida que. Na letra B, esse enquanto significa como, certo? A gramática é o estudo da língua como sistema. Na C, enquanto eu era jovem, significa tempo, uma passagem de tempo, no tempo que ele era jovem. És um grande homem, não como político, também como. O topo da pirâmide indica a elite, enquanto a base significa ao passo que. Certo? Gente, gostaram das questões? Deixem um like. Por favor, vocês podem sugerir que tipo de questões vocês querem nos próximos vídeos, que eu vou estar trabalhando língua portuguesa nessa semana, certo? Ok, forte abraço, bons estudos e até a próxima. Não se esqueçam de deixar o like e compartilhar com o colega.